Olá, nós somos a Stone Okamot e o assunto de hoje é sério. Vamos falar a respeito de agrotóxicos e os principais motivos de indeferimento dos processos de agrotóxicos junto ao Ministério da Agricultura e outras autarquias. Iniciando todo esse projeto de registro, existem uma série de itens que precisam ser falados para evitar indeferimentos de agrotóxicos junto ao Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. A primeira coisa que precisamos compreender é que dentro de um processo de registro existem algumas autarquias envolvidas. E eu quero falar hoje dessas autarquias e dos 3 principais erros na hora de se produzir um processo de registro de agrotóxico e por que eles levam esses processos de registro ao indeferimento. Detalhe, o problema não é nem a questão de levar ao indeferimento, é o tempo que se perde hoje no Brasil para a avaliação de um processo de registro de agrotóxicos. Então a primeira coisa que nós vamos falar, tempo. Quanto tempo leva? Depende. Hoje a nossa experiência tem levado a acreditar que o processo de registro de um agrotóxico, para passar nas 3 autarquias entre MAPA, Anvisa e IBAMA, é de aproximadamente 1 ano a 1 ano e meio, dependendo da disponibilidade do mapa. Nós temos casos onde isso acontece com menos tempo, temos casos aí de 8 meses para uma aprovação, mas temos casos aí de 1 ano e 8 meses até o final de uma aprovação. Dependerá se o seu processo vai ter exigências, se o seu processo está bem montado, preparado e de uma série de outros fatores intangíveis, incluindo aí até a própria disponibilidade do Ministério da Agricultura. Mas vamos falar dos 3 problemas, 3 principais. O primeiro problema que eu quero citar é a respeito da documentação de base. Tá? Muita gente acredita que pelo agrotóxico ser algo simples, ou um agrotóxico orgânico normalmente, meu agrotóxico é a base de NIM, né? É um material totalmente orgânico, extraído de uma planta, então acho que acredita que não precisa ser feito nada, ou por ser um produto simples é só uma notificação. Não, não é. Tá? Por mais simples ou natural que o seu produto seja, é considerado agrotóxico. Lógico, dentro da categoria dos agrotóxicos, vocês têm são separados por faixas, né, e por classes de risco. Aí você tem a faixa verde, a faixa azul, a faixa vermelha e assim por diante. Mas independente agora da faixa, ele vai ser considerado agrotóxico e, como tal, passará por todos os processos de análise exigidos pela legislação brasileira para agrotóxicos. Isso é a primeira coisa que precisa ficar claro. Além da documentação mais básica do planeta, que é a empresa ter a licença do estabelecimento distribuidor ou produtor, dependendo do seu caso, além do produto ter as regulamentações e os testes básicos. Tá? Então, documentação de base costuma ser um problema muito sério e gera indeferimentos sumários, ou seja, assim que você protocola já recebe uma negativa porque faltou a documentação básica. Segundo motivo de indeferimento, e na minha visão, este é o principal. Primeiro, como eu disse, o seu processo não é analisado por uma única autarquia. Dependendo do tipo de agrotóxico, ele vai ser avaliado pelas 3 autarquias e cada uma delas com um peso diferente. Então, ou seja, temos a avaliação da Anvisa, temos a avaliação do Ministério da Agricultura, temos a avaliação do IBAMA. O IBAMA vai avaliar mais aquela questão ligada ao impacto ecológico, tá? Ao impacto que você vai trazer ao meio ambiente. Então, a avaliação do IBAMA ela é muito focada nisso. Já a da Anvisa é da capacidade que ele tem de ser prejudicial às pessoas, né? No caso aí, ao risco que você pode trazer de residual, né? Do residual desse agrotóxico, ao risco humano, né? E o Ministério da Agricultura vai regulamentar as questões técnicas, né? E, evidentemente, de viabilidade desse agrotóxico, né? Dentro do contexto cujo qual ele vai ser inserido. Mas o grande problema, como eu falei, dessas documentações são os testes aplicáveis, né? É importante entender que basicamente os testes ali que vão ser exigidos, além do, como eu disse agora, do residual, mas vão ter testes de toxicidade crônica, toxicidade aguda, mutagenicidade, testes ecológicos, né, ou de lavoura ou de extensão. Vários tipos de testes podem ser exigidos dependendo
do teu agrotóxico e dependendo do tamanho da aplicação dele, né? E o grande problema está aí. A maioria das empresas ou não realiza, ou não realizou, ou não terá condições financeiras ou de tempo para executá-los. Porque executar testes hoje exigem duas coisas: tempo e dinheiro. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa que realmente tem um alto valor agregado. Na grande maioria das vezes, os fabricantes já executam parte desses testes, mas dependendo da combinação e do teu tipo de agrotóxico, precisam ser efetuados novamente ou efetuados especificamente para o seu produto. Terceiro e último motivo do indeferimento. Como eu disse, 3 autarquias, 3 tipos de técnicos diferentes e dentro dessas autarquias, os mais diferentes tipos de técnicos avaliando o seu processo. Existe sim o fator humano que é levado em consideração. Por maior que seja a técnica de avaliação, hoje já suplantada por essas agências, tanto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quanto pelo IBAMA, quanto pelo MAPA, embora tudo siga uma técnica, ainda assim existe a questão de avaliação. Às vezes o critério que eu tenho é diferente do seu. Às vezes o meu critério ele é mais brando do que o seu. O meu critério pode ser mais rigoroso do que o da empresa mais rigoroso do que o meu, e assim por diante. Então, há uma grande questão ligada ao fator humano, ao fator de avaliação humana, quando eu estou verificando um processo. O que leva a uma grande discussão, né? Principalmente dentro desses processos de agrotóxicos, né? Porque é muito comum você ver o da empresa X aprovado e o seu não aprova. E o da empresa X tem muito menos testes do que o seu tem. Às vezes o nível de critério que esse sujeito olhou era mais baixo do que o que está olhando o seu agora. Ou o inverso pode acontecer também, o seu passar com menos documentações ou menos critérios do que foi o primeiro. Isso porque existe o fator humano ligado a esse processo de avaliação. Como eu disse, fazer registro de agrotóxico não é algo simples, é uma missão e acredite, o método Burocracia Zero da Stone pode ser muito bem aplicado dentro desses processos de registro, até porque o emaranhado regulatório é muito grande. Se você não conhece o método Burocracia Zero, também não conhece os riscos e nem como registrar agrotóxico e quer evitar os principais motivos de indeferimento, entre em contato com a Stone Ockmont. Os nossos consultores são especialistas nesse tipo de registro e podem auxiliar a sua companhia a perder menos tempo e dinheiro. A Stone Ockmont estará à sua disposição para ajudá-lo naquilo que se fizer necessário. Entre em contato conosco e nós nos vemos em nossos próximos vídeos.